Olá, boa noite. Começa agora o Band Eleições 2020. A partir de hoje, você acompanha todas as quintas-feiras um programa com análises, opiniões, pesquisas inéditas e também entrevistas sobre a sucessão municipal. Toda semana receberemos um candidato à Prefeitura de Belo Horizonte aqui no programa. E nessa primeira edição, vamos receber o candidato João Vitor Xavier, do Cidadania. João Vitor é jornalista, apresentador da Rádio Itatiaia, eleito vereador de Belo Horizonte em 2008 e 2010 ele foi eleito deputado estadual, relator inclusive de importantes projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 2018, foi novamente eleito para deputado estadual, alcançando o seu terceiro mandato consecutivo. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Minas e Energia e agora é um dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Boa noite, convidado. Bem-vindo ao Band Eleições. Muito obrigado, André, Murilo, Orion e a toda a audiência da Band. E para participar comigo, então, dessa entrevista, na bancada aqui, o nosso diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo, abrindo o nosso Band Eleições. E boa noite também ao Orion Teixeira. Exatamente. A gente recebe também o nosso comentarista de política do Grupo Band Minas, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo, João Vitor. Parabéns aí pela nova empreitada aí. Obrigado. Sucesso. Candidato, eu vou começar falando de um assunto que não tem como fugir, né? A Covid-19. A gente está num momento de pandemia e, claro, isso deve mudar demais essa eleição, né? Cheia de peculiaridades, seja na condução das campanhas, também no contato entre os candidatos, também candidatos e eleitores, enfim, exigências do eleitorado. E aí eu quero perguntar ao senhor, qual que é o desafio? É ainda maior nessa candidatura? E mais, a gente viu nas últimas eleições, em 2018, um papel muito importante das redes sociais. A rede social vai aparecer ainda mais, a internet, e aí aquela troca de acusações, tudo que a gente viu ali nas eleições passadas, isso pode se repetir? Como é que o senhor vê esse desafio? Boa noite, André. Eu espero que a internet seja protagonista da eleição, mas pelo lado positivo, né? Pelo lado da troca de ideias, pelo lado da troca de informações, da participação popular. É bom lembrar que a internet ela é muito inclusiva, ela permite que as pessoas participem, militem, discutam política. Eu acho que as pessoas veem muito o lado negativo da internet, pela questão da fake news, pela questão do desrespeito com o próximo, com os outros, mas tem um lado positivo. Eu costumo dizer isso. A minha mãe, por exemplo, é uma senhora que já passou dos 70, que não gostava de ir ao banco porque não sabia mexer no caixa eletrônico. E hoje ela usa o telefone para mandar o WhatsApp, da oração à receita de bolo, à defesa daquelas ideias que ela acredita na política. E o meu filho, que tem 8 anos, também usa o WhatsApp da mesma maneira. Então, a internet, as redes sociais, o WhatsApp, tem esse lado muito positivo, que é da participação, da democratização da informação, em que todo mundo é incluído no processo. Eu espero que esse seja o caminho da internet, em especial na eleição aqui em Belo Horizonte. A respeito do Covid, do coronavírus, eu acho que o que a gente tem que pensar a partir desse momento é o pós. É o que será da nossa cidade na sequência. Qual cidade queremos para o futuro, qual cidade vamos construir para o futuro e quais são as propostas que a Prefeitura de Belo Horizonte deve apresentar para retomar a economia da cidade, para qualificar o atendimento de saúde em Belo Horizonte. Agora, candidato, a Band, em parceria com o Instituto Paraná, fez uma primeira pesquisa no final de julho, onde o senhor aparece na segunda colocação, mas bem distante do prefeito Alexandre Calil, que vai tentar a reeleição. A minha pergunta é o seguinte, como que uma eleição tão polarizada ultimamente no Brasil, né, muito ideologizada, como que o senhor pretende se destacar entre esses candidatos que estão aí para tentar, vamos dizer, bater o prefeito Alexandre Calil, pensando que o governador já tem um candidato, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, já tem um candidato aqui em Belo Horizonte. Como que o senhor vai viabilizar a sua candidatura desse ponto de vista? Que bom, nós temos um candidato, então, da máquina da prefeitura, nós temos um candidato governador, talvez um do presidente. Eu quero ser o candidato do povo de Belo Horizonte. Sou um belo-horizontino que conhece a cidade, que anda pela cidade, que conversa com as pessoas. Eu quero ser o candidato dos comerciantes da Paraná, que foram abandonados. Eu quero ser o candidato dos donos de bar, de restaurante, que foram abandonados nesse período. Eu quero ser o candidato dos comerciantes de bairro, que não tiveram apoio. Eu quero ser o candidato dos garis, dos profissionais da saúde,
saúde, dos servidores públicos que foram muito maltratados nesses últimos 4 anos pela Prefeitura de Belo Horizonte. Eu quero ser o candidato do povo de Belo Horizonte e me preparei muito ao longo de toda a minha vida, como jornalista, como pequeno empresário, como cidadão e também como homem público, para governar a minha cidade, para apresentar para Belo Horizonte propostas de uma Belo Horizonte mais moderna, de uma Belo Horizonte aberta para o mundo, de uma Belo Horizonte fora da caixa, que invista em ciência, tecnologia. Eu tenho dito muito, Murilo, que nós temos um mundo digital. Olha aqui o estúdio da Band, a tecnologia, a modernidade e uma cidade ainda analógica. Eu tive em a cidade de Madrid e já era possível, Orion, você ter internet grátis dentro do ônibus. Nós estamos em 2020 e isso ainda não acontece em Belo Horizonte. Olha, mas Madrid é primeiro mundo, nós estamos falando do Brasil, isso já acontece em Juiz de Fora. Nós temos hoje escolas em Ipatinga, onde o pai recebe pelo WhatsApp a mensagem da nota do filho, da situação de presença ou não do filho na sala de aula. Se o filho faltou, chega uma mensagem. Se tem consulta da mulher no posto de saúde, o pai é informado, a mãe é informada. Nós estamos num mundo digital. E Belo Horizonte ainda é uma cidade analógica por falta de visão, de investimento. Então, eu quero ser um candidato linkado com o futuro que a gente precisa construir e não muito preocupado com padrinho político. Eu costumo dizer que padrinho político bom é o povo. E, graças a Deus, a minha vida foi construída ao lado do povo. Se fosse esperar padrinho político, eu não teria vencido as eleições que venci. Inclusive, os famosos padrinhos políticos me tiraram a oportunidade de disputar a eleição há 4 anos. Então, eu gosto de andar do lado do povo. João Vitor, é sempre importante no momento eleitoral os contrapontos, né? Avaliar as alternativas que temos aí à atual gestão. Alguns observadores da cena eleitoral dizem que a oposição não fez o dever de casa no período da gestão do atual prefeito e que só reaparece agora durante a campanha eleitoral para se mostrar que veio. Você acha que a oposição não fez o dever de casa e Calil, isso facilitou, por exemplo, o crescimento, as vantagens de Calil hoje na eleição? Ô, Orion, eu discordo disso. Eu acho que a oposição se esforçou muito para discutir os problemas da cidade. Desde vereadores, e aqui eu posso citar, por exemplo, o Pedro Bueno, que tem um trabalho grande com o funcionalismo público. Eu posso citar o Gabriel Azevedo, que é um vereador que se colocou, apesar de ter participado da composição que ganhou a eleição, depois se colocou como um vereador independente, mas com críticas, com cobranças, e diversos outros vereadores de Belo Horizonte, cito 2 e posso citar outros personagens da política. Acho que, infelizmente, nós tivemos pouco espaço para o debate das questões por uma questão do perfil do prefeito, que se impôs muito na comunicação, investiu muito em comunicação ao longo desses 4 anos e acabou monopolizando o espaço do debate da cidade, pela sua postura e também pela força da máquina pública em Belo Horizonte. Então, acho que a oposição se esforçou muito para tentar debater os assuntos da cidade. Mas, infelizmente, o espaço foi muito pequeno pelo protagonismo da força política do prefeito e também da máquina da prefeitura. Candidato, na resposta anterior ao Murilo, o senhor criticou bastante a condução, eu pelo menos entendi assim, a condução da prefeitura e do prefeito nessa questão da pandemia do coronavírus. E o Grupo Band Minas até fez uma pesquisa e chamou a nossa atenção o fato de que a população avaliou muito bem a condução da prefeitura nesse combate à pandemia, inclusive avaliando melhor do que o governo federal, do que o governo estadual. Eu queria saber como o senhor viu esse combate, caso fosse o senhor, quais seriam as mudanças, o que o senhor faria de diferente no caso de Belo Horizonte no combate à pandemia? André, tudo na vida é parâmetro de comparação. A gente tem visto o presidente da República sendo moído nacionalmente, pela grande mídia nacional, na questão do coronavírus. Nós temos um governador do estado que é um cara mais recolhido, mais recatado, não é um cara muito do embate, apesar de eu ter opinião e entender que fez um bom trabalho em relação ao coronavírus e ao que era possível para o governo do estado. E temos um prefeito que, como eu disse agora há pouco, é um personagem, né? Uma pessoa que se expressa bem, que tem
traquejo, bom domínio de comunicação e que tem sustentado seu governo nisso, na fala diante da câmera. Mas quando você pega para estudar e entender o que está acontecendo, não necessariamente a realidade que é vendida na propaganda de TV da Prefeitura é a realidade que está acontecendo na ponta. A Prefeitura investiu, ao longo dos últimos 4 anos, quase 400 milhões de reais em publicidade. Era difícil você ligar a televisão durante o período da pandemia e não ver uma propaganda da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, no mundo da propaganda de TV da Prefeitura, é uma cidade onde tudo funciona e onde tudo funcionou. No mundo de verdade, a realidade é outra. Então, eu acho que é preciso fazer o exercício de descer no chão da fábrica, de ir para a rua, de conversar com as pessoas, como eu faço ao longo da minha vida e como eu tenho feito durante esse período de pré-campanha, para entender a realidade do Belo Horizontino comum. E também é preciso comparar o que a Prefeitura prometeu no caso do coronavírus, do Covid, e o que entregou. Nós tivemos um prefeito que prometeu 7 mil respiradores e que não entregou nenhum. A Prefeitura de Belo Horizonte não montou nenhum leito de UTI. Eu tenho uma relação muito próxima com os hospitais filantrópicos. Boa parte das minhas emendas parlamentares são para os hospitais filantrópicos de Belo Horizonte. Boa parte do meu tempo de mandato eu dedico a essa causa. Então, estou dizendo aqui de Santa Casa, Hospital Luxemburgo, Mário Pena, Baleia. O que a Prefeitura fez foi contratar leitos já existentes nesses hospitais para suprir uma carência da própria Prefeitura. Para o setor de bares, de restaurantes, para os comerciantes, nenhum real de incentivo. Os bares fechados, os restaurantes fechados, tudo sem funcionar e a Prefeitura mandando boleta. Boleta de fiscalização naquilo que não é fiscalizado porque não está funcionando. Boleta de cobrança de mesa na cadeira, de mesa e cadeira no passeio, de bares que estão fechados. Então, quando a gente desce a realidade, a gente vê que a Prefeitura de Belo Horizonte não fez o dever de casa. E isso nos levou à triste situação do recorde mundial de ser a cidade mais tempo fechada no mundo. No dia de hoje, eu almocei aqui em Belo Horizonte, muito feliz, aqui pertinho da Band, num restaurante, com um amigo que é um vereador de Pouso Alegre, que é uma cidade grande, uma cidade médio porte do sul de Minas. Perguntei a ele, quanto tempo vocês ficaram fechados? Eu estou muito feliz, né? Porque hoje eu estou podendo voltar a almoçar fora de casa, que é uma coisa que eu gosto. Como todo gordinho, eu gosto muito. E ele me disse o seguinte, olha, nós ficamos uma semana com os restaurantes fechados em Pouso Alegre. E aí o dono do restaurante dizendo o seguinte, aqui em Belo Horizonte nós estamos sofrendo 160 dias de fechamento. Alguma coisa está errado nisso, não é possível tapar o sol com a peneira. Agora, deputado, ainda nesse ponto, o senhor, desde o primeiro semestre, quando estava em crescimento, ainda não estávamos ainda nem no platô da pandemia, o senhor, nas suas redes sociais, usou suas redes sociais, inclusive, para encampar essa campanha, essa defesa de bares e restaurantes. Muita gente defendeu o senhor, né, e muita gente criticou, falando de certa forma seria uma irresponsabilidade abrir bares naquele momento. Então, volta a pergunta do André. O senhor teria feito diferente? O senhor teria aberto esses bares antes? Belo Horizonte é uma das capitais do Brasil que tem o menor número de mortes por habitante. O senhor abriria esses bares antes, no primeiro semestre, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu em outras cidades. Vamos pegar o número de Pouso Alegre, então, e comparar com Belo Horizonte? Mas aí vamos pegar as capitais, né? População. Porque é uma diferença muito grande de população Pouso Alegre com Belo Horizonte. Não é Belo Horizonte apenas que é uma das cidades com o melhor número. E eu reconheço isso. É óbvio que foi importante um alerta inicial da Prefeitura. É óbvio que nós tivemos coisas também que foram corretas. Eu, por exemplo, reputo correto o trabalho de assistência social que a Prefeitura de Belo Horizonte fez. Né, assistindo famílias carentes, distribuindo alimento para quem precisava. Eu não vejo só críticas, mas eu também não posso fingir que não estou vendo o que está acontecendo de errado. Minas Gerais, de uma maneira geral, teve números muito mais expressivos do que outros estados. Só para ficar nisso, o senhor reabriria os bares antes, no primeiro semestre? Olha, se alguém achar um vídeo meu dizendo, no início do trabalho de prevenção... Não estou falando de vídeo, é uma pergunta de agora. Que tinha que abrir naquele momento, isso não existe, eu nunca disse isso em momento nenhum. O que eu disse é que a Prefeitura de Belo Horizonte precisava apresentar um planejamento. Em nenhum momento foi apresentado um planejamento. E a falta de planejamento foi tão grave que, para resolver o problema, teve que entrar o Judiciário. Nós só saímos desse ciclo porque o Judiciário entrou
e mediou um acordo entre a Prefeitura e a Abrazel, porque a Prefeitura sequer recebia os comerciantes. Quem lidera, quem governa, tem que estar aberto à crítica, tem que estar aberto ao diálogo. Então, a minha grande cobrança da Prefeitura de Belo Horizonte nesse processo era, primeiro, dialogue, converse, escute, faça o papel de escutar quem está sofrendo do outro lado. Papel até de terapia, de psicologia. E depois, planeje e apresente resultados e metas de médio e longo prazo. Nós tivemos um determinado momento, Murilo, em que a cidade já estava fechada há 100 dias e que a Prefeitura não tinha sequer apresentado um plano de reabertura. Depois de 100 dias da cidade fechada. O prefeito prometeu que montaria leitos de UTI, que se fosse preciso, teríamos 7.000 respiradores em Belo Horizonte. 100 dias depois, não tinha nenhum. 160 dias depois, ele continuou não tendo montado nenhum. Não fez uma campanha de testes em massa na cidade. Então, o que a Prefeitura fez, de uma maneira geral, foi transferir a responsabilidade para a cidade, para o cidadão, para a população. E acho que a população, essa sim, fez um grande papel. O mineiro é responsável, o mineiro é conservador, o mineiro é limpo, que isso é uma coisa importante. Nós temos da nossa raiz, da nossa tradição. Somos um povo higiênico, tomamos banho, lavamos a mão, somos um povo conservador. Então, eu tenho amigos de outros estados que chegavam aqui e falavam, olha, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool, todo mundo respeitando. No Rio de Janeiro, onde eu moro, não tem nada disso, tá uma baderna, é como se nada tivesse acontecido. Então, o papel do mineiro, do Belo Horizontino, foi muito importante para suprir a deficiência de uma prefeitura que, infelizmente, não se planejou. Orion, eu vou só segurar a sua pergunta para a volta do intervalo. A conversa está fluindo, o tempo está passando. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e dentro de instantes, claro, estaremos de volta com o Band Eleições, conversando com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, João Vitor Xavier. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa primeira edição do Band Eleições 2020. No programa de hoje, a gente recebe o candidato à Prefeitura de BH pelo Cidadania, João Vitor Xavier. Eu prometi, né? Uma pergunta do Orion Teixeira, então, Orion, fique à vontade. Obrigado, André. João Vitor, como pré-candidato aí a prefeito de Belo Horizonte, sabemos que a pandemia nada será como antes, após, esperamos que ela se encerre logo. Que Belo Horizonte é essa que você pretende gerenciar e que propostas, que impactos suas propostas sofreram aí por conta da pandemia? Orion, eu apresentei em 2015 na Assembleia um projeto de lei para discutir o teletrabalho, o home office. E naquela oportunidade o trabalho ficou engavetado, o projeto de lei, porque as pessoas entendiam que isso era uma coisa muito distante da nossa realidade. Esse projeto foi votado agora. O que a pandemia acabou gerando foi uma antecipação de um futuro que já era previsível, em que as pessoas têm um uso maior da tecnologia, em que a tecnologia se torna cada vez mais fundamental na vida de todos nós. Então, eu tenho um tripé na minha proposta para Belo Horizonte. O primeiro deles, a recuperação da economia de Belo Horizonte através da construção civil. A construção civil foi destruída em Belo Horizonte nos últimos 30 anos por uma opção dos governos que aí passaram e que continuou nesse atual governo. A riqueza da construção civil de Belo Horizonte foi embora. Está em Lagoa Santa, está em Nova Lima, está em outras regiões. E desde que o mundo é mundo, a construção civil é a base da economia mundial. Então, nós queremos recuperar o hipercentro de Belo Horizonte, recuperar áreas degradadas de Belo Horizonte, trazendo investimento privado para a nossa cidade. Uma outra parte é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Nós temos tudo para ser um polo de startups. Já fomos no passado, só no atual governo, Belo Horizonte perdeu 31 posições no ranking de competitividade digital. É muito triste viver numa cidade que você vai no aglomerado da Serra e lá no alto da Serra tem uma antena de telefonia e os moradores da Serra não têm acesso à internet. As crianças estão sem aula até hoje, os alunos da rede pública de Belo Horizonte, porque não tem internet em casa, porque a prefeitura não fornece isso. Nós temos tudo para ser um polo de ciência, tecnologia, com startups, com biotecnologia. Nós já temos um turismo de saúde muito forte em Belo Horizonte. Precisamos organizar isso para o futuro e uma cidade que seja uma cidade receptiva, com shows, com eventos, com cultura, com gastronomia, com bares, com seminários, porque essa é a nossa vocação. Nós precisamos descobrir a vocação e reencontrar a vocação da nossa cidade. Todos nós aqui temos vocações.
O ser humano, quando não tem a vocação, ele está fadado ao fracasso. Uma cidade, quando não tem, também está. E nós precisamos reencontrar a nossa vocação. Nós não temos mineração, nós não temos polo industrial em Belo Horizonte, nós não temos agricultura. Então, a nossa vocação é o comércio, o serviço, o turismo gastronômico, etílico, de eventos. Para encerrar essa resposta, vamos dar um exemplo claro do que é isso. Nós temos aqui no entorno de Belo Horizonte o Inhotim, que é um dos maiores e mais importantes museus do mundo. A Serra da Piedade, um dos maiores polos turísticos religiosos do Brasil. 3 patrimônios da humanidade: Congonhas, Ouro Preto, Mariana e o Complexo da Pampulha. Nós temos que empacotar isso junto com um grande São João, com um ótimo carnaval, com feiras, com eventos, com congressos, para girar a economia da cidade. Esse é o nosso destino, mas nós precisamos de uma prefeitura proativa, não apenas dos empreendedores da cidade fazendo sua parte. Eles fazem, mas infelizmente a prefeitura não faz a parte dela. Candidato, talvez um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos de Belo Horizonte é a questão do transporte público. E aí, até o prefeito Calil, quando estava em campanha, falou da questão de abrir a caixa preta, aí falou que deveria até ter sido mais cara, né, a tarifa, enfim. Como conseguir um transporte mais eficiente, com um custo menor, enfim, é um desafio também. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? São 2 coisas que eu aguardo ansioso, viu? Primeiro, o Calil abrir a caixa preta da BH Trans, que foi a promessa de campanha, quando ele acordou às 5 horas para fazer populismo e pegou o ônibus com a moça que trabalhava na casa dele. E o que nós vimos foram empresas de ônibus tratadas a pão de ló. E o outro, eu espero, a obra da Vilarinho, que ele prometeu, quando morreram mãe e filha abraçadas, que na semana seguinte começaria. Isso tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Em novembro agora completamos 2 anos e até hoje nós não vimos um tijolo de obra naquela comunidade tão sofrida, que tem perdido vida e tem perdido tudo a cada chuva em Belo Horizonte. A questão do transporte público, a primeira coisa que tem que ser feita é a integração do transporte. Isso funciona no mundo inteiro. Qualquer lugar que você viaja, quando você pega o bilhete, é o mesmo bilhete para o trem, para o metrô, para o ônibus. Aqui não. Cada um é desconectado do outro, cada tarifa é de um jeito, você tem que pagar por um, você tem que integrar. Você tem que fazer a integração dos modais para baratear, para facilitar e até, se for preciso, para que o governo ajude de alguma maneira o serviço a funcionar, a colocar de pé. Pensando que o metrô é uma gestão federal, os ônibus municipais, às vezes intermunicipais. Como fazer essa integração de forma bem prática, uma proposta mesmo? Da maneira que acontece no mundo todo. E aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer como prefeito de Belo Horizonte, que farei como prefeito de Belo Horizonte, é pegar o telefone, ligar para o governador do estado, Romeu Zema, e pedir para ele que vá comigo a Brasília conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Belo Horizonte tem que sair do isolamento político. Nós não podemos continuar a ser uma cidade governada por quem não dialoga, por quem não conversa, por quem não senta à mesa e os problemas vão se acumulando. O presidente da República, ele foi eleito, ele é o presidente do Brasil. O prefeito de Belo Horizonte tem que dialogar com ele, tem que estender o tapete vermelho para ele ajudar. 70% do dinheiro do Brasil está nas mãos do presidente. Não dá mais para continuarmos a ser uma cidade onde o prefeito não conversa com o governador, não conversa com o presidente e esses problemas ficam sem solução. Vamos sentar com o governador do estado, chamar uma consultoria qualificada, ver como acontece no mundo inteiro. Se o mundo inteiro faz, Murilo, Belo Horizonte também pode fazer. Quando um brasileiro sai, um Belo Horizontino sai para viajar para Paris, ele vê o transporte funcionando de maneira integrada. Se Paris faz, Belo Horizonte pode fazer. Eu só não acredito naquilo que alguém nunca fez. Se alguém faz, nós podemos fazer aqui, nós não somos nem mais burros e nem piores. Sentar na mesa com o governador, sentar a Secretaria de Transporte do Estado, com a municipal, bater na porta do governo federal, discutir a questão do metrô, que é federal, da empresa de transporte, que é municipal, ou das que são municipais, e a integração com as estaduais. É diálogo, é trabalho, é convergência para resolver. Eu tenho certeza que só não resolve do jeito que é tocado hoje, com um prefeito que não dialoga com ninguém. Mas nesses 18 meses de governo Zema, nós perguntamos aqui para o prefeito quantas vezes ele se reuniu. Nós nunca vimos o prefeito e o governador sentados discutindo os problemas de Belo Horizonte ou de Minas Gerais. Calil disse que a prerrogativa é do governador e não dele. Eu faria o contrário.
Se eu sou prefeito de Belo Horizonte, eu tenho que ter a humildade de ligar para o governador. Isso é um jogo de empurra que não pode acontecer. Eu estou dizendo aqui, se o governador não me ligar, eu ligarei para o governador. Se o presidente não me ligar, eu ligarei para o presidente. Baterei na porta da bancada federal em Brasília, dos nossos 53 deputados, e pedirei para eles me acompanharem numa reunião com o presidente. Pedirei aos 3 senadores para que eles me acompanhem. É assim que tem que funcionar. Se você é prefeito de uma cidade, você tem que agir assim. Eu vou ficar esperando o governador me ligar num jogo de vaidade. O governador não me ligou, então não ligo para ele. Nós estamos na 4ª série de escola, não. Nós estamos falando da capital do estado. O prefeito ele tem que ter, primeiro, a vontade de se reunir, de dialogar. O prefeito ele não participa das reuniões da Grambel. Qual problema se resolve hoje em Belo Horizonte sem o diálogo com Nova Lima, com Neves, com Contagem, com Sabará, com Caeté, com Brumadinho? Os problemas são comuns. O prefeito não se reúne com os prefeitos, não se reúne com o governador, não se reúne com o presidente. Gente, 70% do dinheiro está na mão do presidente. Eu vou ficar esperando o presidente me ligar? Eu vou passar o telefone, vou ligar para todo mundo e vou pedir para ele me receber. Agora, candidato, o senhor falou uma coisa aí que me chamou a atenção. O senhor falou que uma das propostas do senhor é investir na construção civil, né, principalmente recuperar centro de Belo Horizonte, a questão da iniciativa privada. Rubens Menin, grande empresário, mineiro, dono da MRV, uma das maiores construtoras do mundo, dono do Banco Inter, ele é um apoiador da candidatura do senhor, ele é um consultor dentro desse projeto aí. Eu queria entender qual que é a participação dele na campanha do senhor. O Rubens é um cidadão de Belo Horizonte que tenho certeza que quer o melhor para a nossa cidade, como muitos. Eu não posso dizer que o Rubens é meu apoiador. Eu posso dizer que eu tenho uma grande admiração pelo Rubens, que acho que ele é um belo-horizontino muito importante, que é uma pessoa que faz muito pela nossa cidade, faz muito pelo Brasil, e gostaria muito de contar com o apoio dele, com o voto dele, das pessoas que o cercam, e mais do que isso, com a inteligência e com a capacidade que ele tem para propor soluções. Porque não é possível que nós tenhamos aqui em Belo Horizonte um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, respeitado no Brasil inteiro, que participa de todos os fóruns, de todas as lives, de todas as reuniões importantes do Brasil, e que ele não possa contribuir intelectualmente para a nossa cidade. Eu vou bater na porta dele, pedindo contribuição intelectual das ideias, da capacidade que ele tem, e também contribuição financeira, né? Porque ele está ajudando o Galo aí, está botando dinheiro, está ajudando a formar time, vai ajudar na cidade também. Reformar praças, reformar escolas, construir viadutos. Ele pode ajudar na campanha também, já que pessoa jurídica? Você pode também. Como cidadão. Se você quiser me ajudar, é muito bem-vindo, Orion. Qualquer cidadão belo-horizontino que quiser doar para a minha campanha é muito bem-vindo. Eu não sou filho de pai rico, eu não sou corrupto, eu não tenho esquema de corrupção para abastecer campanha. Então, a minha campanha vai ser feita por pessoas de bem, homens e mulheres que queiram colaborar. Se você, se o André, se o Murilo quiserem doar para a minha campanha, são muito bem-vindos as doações dentro daquilo que estabelece a lei eleitoral. Mas o empresário faz isso com segunda intenção, ele nunca faz isso do ponto de vista da cidadania, da participação política e eleitoral. Eu não acredito nessa demonização do processo, né? Vamos dar um exemplo, o Renova BR, por exemplo, que é um processo que você não sabe nem quem vai ser eleito ali. É um processo de formação de políticos. O Acredito, o Agora, que são movimentos cívicos, que estão formando políticos. Nós temos vários brasileiros doando para esses movimentos, acreditando que a gente precisa formar um país melhor para o futuro. Deputado, nosso tempo está acabando, aqui no finalzinho, só qual é a área que o senhor vai priorizar, no caso o senhor seja eleito? Poucas palavras. Nós temos que redescobrir a vocação de Belo Horizonte. Um cidadão que não tem vocação não tem futuro. Uma cidade que não tem vocação não tem futuro. Emprego, emprego, emprego. Melhorar a renda e a oportunidade para os belo-horizontinos e criar um ciclo virtuoso. Uma cidade rica, próspera e desenvolvida. Tá certo, candidato. O Band Eleições vai chegando ao fim, esse primeiro, né, Band Eleições. Nós agradecemos, claro, a presença do candidato à Prefeitura de BH, pelo Cidadania, João Vitor Xavier. Muito obrigado, viu, candidato? Também agradeço Orion Teixeira, Murilo Rocha, que participaram aqui dessa primeira entrevista. E, claro, você pode rever esse programa e compartilhá-lo no nosso YouTube e também no Facebook, no nosso perfil TV Band Minas. Um grande abraço.